Nós estamos aqui começando mais um Falando sobre a Palavra. Sejam muito bem-vindos, que vocês possam ser edificados, assim como nós também vamos ser, assim como todos os outros falando sobre a palavra, nós temos sido edificados, tá bom? Que vocês possam compartilhar, curtir, comentar, mandar pergunta pra gente, para que a gente possa responder. Qualquer coisa, vocês podem chamar aí a gente, que a gente tem a nossa produção que tá aí de olho, tá bom? E hoje o tema é: qual é o propósito que Deus nos criou? E aí, Gabriel, qual que foi? Troca de microfone. Oi, gente. Deu uma falha aqui. Falha técnica. Então, isso é o programa ao vivo. Né? Então, o meu propósito, eu vou falar de mim. O propósito que ela perguntou é o porquê eu fui criado. Por que Deus me fez, né? Bom, para servir Ele, para amar Ele, para, acima de tudo, para não ser referencial, mas ser Cristo aqui na Terra. E como que a gente é Cristo nessa Terra, né? Praticando a palavra dele, praticando a Bíblia, tudo que ele ensinou pra gente, né, enquanto ele estava aqui na Terra, tudo que ele ensinou, tudo que ele falou pro povo, pra gente pegar as informações dele e passar pro próximo, né, amando, não sendo autoritário, né, querendo que outro sirva a Deus, não, é a gente sendo Cristo mesmo, e a gente só é a gente é Cristo nessa Terra quando a gente pratica a palavra que ele deixou, quando a gente entende e recebe o amor de Cristo, a gente tenta passar esse amor para o próximo de qualquer maneira. Então, como Cristo ele amou a nós, todo mundo, ele ama todo mundo. E sempre vai amar, isso que é mais doido. Mesmo a gente errando sempre, ele sempre vai amar. E isso é também, uma certa forma, o nosso propósito, amar os outros também. Independente dos erros, né? Porque, por exemplo, eu posso errar com a Ketri, e ela, sendo Cristo nessa terra, né, resplandecendo a luz dele, tem que me amar. Mesmo errando, claro, ela vai me perdoar e a gente vai se acertar. E um vai amando o outro. Assim é com todo mundo. Porque tem muita gente lá fora, até mesmo dentro da igreja, que infelizmente não sabe o que é o amor, nem dos próprios pais, né, nem dos amigos. E quando ela dá esse espaço, que lá no fundo está guardado, né, que ela pode confiar em uma pessoa. Tem que ser Cristo essa pessoa. Claro, ela pode confiar nos amigos, ela pode confiar nos pais, só que ela tem que ter um entendimento que ela precisa confiar em Jesus. Porque é só Ele que pode salvar essa pessoa. É só Ele que pode salvar essa vida, assim como salvou a minha. Porque eu sei que tem muita gente que tem o coração ferido lá fora, assim como eu também tive, né, problemas dentro de casa, problemas com família, com amigos, com colegas, com pessoas que eu conhecia. E de certa forma, se ela tem um coração frágil, ela começa a absorver muita coisa e vai fazendo mal para ela, que começa a vir pressão, começa a vir comparação com as outras pessoas. E aí ela começa a não entender o porquê que ela tá sofrendo tudo aquilo, né? Entender o porquê que ela tá passando aquilo. E tem gente que começa a falar de Cristo para ela, não vai entendendo nada, porque ela não sabe nem o que é amor, não vai entender Cristo. E ela começa a pensar, por que eu tô passando por isso? Será que tem um Deus mesmo e ele olha para mim? E, posso afirmar que tem um Deus e ele tá olhando para você. E o que ele só espera é um coração aberto para ele fazer a obra. E a obra que ele faz é derramar esse amor. Acima de tudo, é derramar o amor na sua vida. E quando você recebe esse amor de Cristo, tudo muda. Porque você começa a entender o processo que você está passando. Então, para mim, o propósito, o porquê eu fui chamado, é simplesmente passar o amor que Cristo derramou em mim para o próximo. E aí, quando a gente entende esse amor, vai tudo caminhando. Quando a gente fala de propósito, Gabriel, a gente fala também daquilo que é o plano de Deus para a nossa vida. Às vezes as pessoas falam assim, eu quero ser médico, mas não aguenta nem ver o sangue. Como é que vai ser médico?
né? Então, eu acredito que Deus criou cada ser humano para cumprir um propósito na Terra. Todo mundo nasceu para ser médico? Não. Todo mundo nasceu para ser enfermeiro? Não. Todo mundo nasceu para ser advogado? Não. Por que gera frustração? Por causa da comparação. O que Deus tem para mim? Quando você entende, eu posso escolher o que eu quero ser. Eu posso escolher o que eu quero ser. Eu posso escolher ser médica, ser professora. Mas o que Deus escolheu para mim? Aí ele escolhe? Escolhe. Ele te criou com um propósito. Antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te escolhi, eu te amei, eu te gerei. Não é isso que ele fala para Jeremias? Eu te desejei. Então eu acredito que cada um nasceu com um propósito. O que frustra aí é a comparação. É o que você estava falando da comparação. Eu vou me comparar com o médico, mas eu não nasci para ser médico. Eu vou gerar uma frustração. Ou para aceitação. Ai, meu pai gosta do fulano porque o fulano se deu bem na vida, se formou. O que é se dar bem na vida? O que é se dar bem na vida, Ketri? Não sei te dizer, porque pra mim não é essa questão de se dar bem na vida em relação a, sei lá, dinheiro, ter dinheiro. Não tem nada a ver. Só que eu não sei muito abranger essa parte, mas pra mim não tem nada a ver com isso. O que é pra você? Se dar bem na vida... Mano, eu não sei como dizer. Mas acredito que é... Tipo, ver a sua realidade e... Sei lá, você... Não sei te explicar. Não sei te explicar. O que é se dar bem na vida, Alana? No nosso contexto ou no contexto que é explicado ao mundo? Ué, pra você, o que é? Pra mim? O se dar bem na vida é, em primeiro lugar, estar muito bem com Deus, eu estar alinhada naquilo que é o nosso relacionamento, aquilo que é a vontade dele na minha vida, entender aquilo que ele tem pra mim, que é já o tema de hoje, e a partir do momento que eu entendo o que ele tem pra mim, fica tudo muito leve. Acaba a comparação, acaba a... Como é que fala? Quando você tenta se colocar num lugar que não é seu. Acaba isso também. Acaba essa questão de, eu tenho que ser assim porque fulano é assim. Eu tenho que ganhar muito dinheiro porque só é feliz quem tem dinheiro. Eu tenho que, sei lá, eu tenho que ficar bonita, porque se eu não ficar bonita, ninguém vai me querer. Eu tenho que andar no padrão tal, porque se eu não estiver no padrão tal, eu não estou feliz. Sabe, isso não é se dar bem na vida. Se dar bem na vida é você entender aquilo que Deus tem para você e você andar conforme aquilo que Ele escolheu. O Senhor escolheu o melhor para você. O Senhor escolheu o melhor para você. Aquilo que Ele tem para você é o melhor. Melhor que qualquer um poderia te entregar. Mas ele vai entregar aquilo que eu quero? Se sua vontade for a dele, ele vai te entregar. Agora, ele vai te entregar aquilo que ele separou para você. Seja no caminho, na profissão, no dia, o marido, os filhos, a casa, tudo. Ele preparou para você. A Bíblia fala que ele escreveu todos os nossos dias. E que nada foge do controle dele. Mesmo, às vezes, a gente fazendo um mau uso do livre-arbítrio. Nada fugiu do controle dele. E ele escreveu todos os nossos dias. Então, se dar bem na vida é você entender isso que ele tem para você e andar conforme ele separou para você. E para você, Sara? Se dar bem na vida é quando você, além de você estar bem com Jesus, é você entender aquilo que ele tem. É você olhar e prestar atenção naquilo que são as pessoas que você tem convivido. Porque se você está bem com Deus, logo tudo ao seu redor fica bem também.
Então, por exemplo, eu tô aqui, eu tenho meu relacionamento com Deus, eu oro todos os dias, eu converso com Ele, eu ando com Ele, aonde eu vou Ele tá junto, eu pego e Ele me dá as coisas que eu quero, segundo a vontade dele. Ah, tô com vontade de comer um chocolate, aqui chocolate pra você, minha filha. É você ter um relacionamento com Ele. Então, se dar bem na vida, a princípio de tudo, é você colocar Deus lá em cima, no primeiro lugar, no topo de tudo. Porque uma coisa que eu aprendi há um tempo atrás, quando a gente estava congregando na outra denominação lá, que eu não prestava direito atenção na palavra porque eu não entendia a palavra, não porque ficava lá viajando. Eu não entendia. Às vezes os adultos falavam uma palavra muito difícil. Eu era criança, gente. Eu falar difícil com criança fica olhando pra sua cara assim. E não entende nada, entendeu? E era assim. Mas naquele dia o Espírito Santo falou comigo através da vida do pastor que estava ministrando. E ele pegou e falou assim, ó, vocês têm que entender o seguinte. Deus, ele tem que estar no centro de tudo. Quando Deus ele estiver no centro de tudo, todas as outras coisas vão se alinhar. Então assim, é a sua família, são os seus amigos. Então, a linhagem dos seus amigos não vai ser aqueles amigos que te levam para fora da presença de Deus. Vai ser aqueles amigos que vai te aproximar de Deus. Então, aquilo que é o desejo do teu coração de profissão, de profissionalismo, aquilo que é o desejo do teu coração com relação à parte do teu relacionamento, à parte sentimental. Quando você pega e coloca Deus no centro de tudo, as outras coisas elas vão se ajeitando. Isso é se dar bem na vida. É você entender que tem algo que é o maioral, que é o mais importante para a sua vida, você identificar, você se relacionar com isso. Porque é muito fácil você se relacionar com alguém que haja de acordo com você. E tipo, se eu tô errando, tô aqui, vou encher minha cara, depois eu vou pegar, vou deitar lá e vou ficar chorando horrores. E os seus amigos, não, vai nessa, não sei o quê, porque depois no final eles vão tudo pra casa deles e você fica lá chorando sozinho. Entendeu? Mas sim você ter alguém que pega e fala assim, mano, isso aí tá errado. Vai beber pra quê, filho? Depois vai ficar lá chorando, toma vergonha nessa tua cara, vai orar, filho. Vai dormir um pouquinho, vai descansar. Amanhã é outro dia, amanhã você tem novas conquistas. E vai indo, entendeu? E se dar bem na vida é você ter Jesus e ter pessoas ao seu lado que vai te aproximar dele. Não pegando e falando assim, vai Jesus. Porque tem vezes que a gente precisa sim, mas com atitudes, com a forma de falar, pegar e te levar até Jesus, entendeu? Acho que é isso. Gente. Gabriel. Pra mim, eu vou falar pra mim. Eu estar bem resolvido. Eu estar bem resolvido primeiro com Deus, né? Estar bem resolvido com Ele. Estar bem resolvido comigo mesmo. Porque, né? Complicado, a gente mesmo se destrói às vezes. Estar bem resolvido comigo e estar bem resolvido com a minha família. Só. Porque se eu estou bem resolvido com Deus, eu sei que Ele vai dar tudo que eu preciso. Eu não preciso nem pedir, Ele vai dar. Né? Então, pra mim é isso. Você tá bem resolvido com Deus, comigo mesmo e com a minha família. Eu não preciso ter muito dinheiro. Eu preciso ter Deus só. Porque aí o dinheiro vai vir consequentemente também com o esforço do meu trabalho. E se eu tô bem resolvido com a minha família, eu sei que eu vou agir pro bem da minha família. Então eu vou me esforçar ao máximo para tentar não errar com eles. Porque se eu erro com eles, eu frustro a minha família e vou ficar frustrado porque eu errei com eles. E aí, consequentemente, eu vou descontar em Deus. Aí desalinha tudo. Então, pra mim é isso. Tá bem resolvido com esses três. Comigo, com Deus e com a minha família. Pra mim, é aceitar o sacrifício de Cristo. É a graça. Por quê? Porque a gente está falando aqui de frustração. Quantas vezes a gente não ouve a pessoa falando assim, eu não sirvo para nada, não é? Eu não valho nada, ninguém isso, não sei o quê. Quando você tem a graça, quando você aceita aquele sacrifício de Cristo, o vazio do seu interior, ele é preenchido. Então não tem mais aquele negócio de você deitar à noite na tua cama para dormir e ficar chorando. Porque tem uma dor imensa que você nem sabe de onde veio nem para onde vai.
Porque às vezes não é a falta das coisas, ou de uma família, ou de pais que amam, ou de alimento, que gera esse vazio e esse choro. É a falta de Deus estar no lugar dele. O que geralmente acontece quando as pessoas fazem isso? Deixa esse vazio lá. Elas vão tentar preencher. E esse preencher que é o problema, porque se você preencher esse vazio com algo que não é Deus, você sempre vai se sentir mais vazio. Que é o que a Sara estava falando da tristeza que a pessoa sente, do choro, não é isso? Vai lá, tem uma noite de bebida, mas depois. Então preenche com a bebida, preenche com as drogas, preenche com relacionamentos, preenche com uma noite de sexo, mas a única coisa que cabe nesse espaço é aceitar esse sacrifício. Hoje em dia estão preenchendo até com aqueles livrinhos, como é que é? Aqueles virtuais, eu esqueci o nome. Tem um nome específico para ele, que fica... Tem as séries, e aí tem... não é e-book, tem um nome específico. É tipo e-book, mas eles colocam um nome nesse e-book. Que tem diversas... são livros que tem histórias de pessoas que se relacionam. E aí ficam vivendo e se alimentando disso dia a dia. Aí pega e idealiza isso para que viva isso na vida real. De relacionamentos, de vida. E depois no fim... Não tem nada disso porque é um livro. Pode falar, você tem que falar. Quando a gente fala de propósito, né? Quando a gente fala de vida, de plano de vida, de propósito, eu acho que a melhor coisa é começar a entender quem você é. Você nasceu para ser o quê? Um filho de Deus. Você nasceu para andar em aliança com seu pai. Todo mundo concorda, geralmente, que Deus é bom. E que tudo que ele faz é bom. Né? A gente vê, e Deus fez, e viu Deus que era bom. Né? E Deus disse, haja luz, e viu Deus que a luz era boa. Então, tudo que Deus faz é bom. Às vezes a pessoa fica, eu nasci porque foi uma noite da minha mãe sem camisinha por aí. Nem sei quem é meu pai. Vim por acaso. Foi um erro. Foi um deslize da natureza. Nem minha mãe me quis, Deus te quis. Porque Ele é o autor da vida. Ele te desejou. Ele desejou você. Ele formou você. Ele desejou o seu cabelo, a sua orelha, o seu nariz, a sua boca. Ele te desejou. Ele te fez na perfeição dele. E às vezes a gente quer colocar uma perfeição nossa, estragando a perfeição dele. Aí eu vou falar para vocês o que Deus me ministrou esses dias. Gisele, sabe essa arvorezinha? Sei. Olha como ela é bonitinha. Toda descabeladinha. Por quê? Aí vem o jardineiro e deixa ela quadradinha, redondinha, faz gatinho, faz bichinho, faz... Mas eu criei perfeito. Descabeladinha. E às vezes a gente não está feliz com aquilo que Deus fez para nós, que é o melhor. Quando você olha para a natureza, você não vê tudo redondo, tudo quadrado. Você vê tudo do jeito que Ele criou. Cada pôr do sol é de um jeito diferente. Um dia você tem o que chamam de céu bíblico, né? Com aqueles tons rosas, lilás. Outro dia você tem aquele pôr do sol, que é aquele tom de marrom com laranja. Não é assim? E é maravilhoso. A mesma coisa na sua vida. Deus te criou com todas as suas características, com o seu jeito de ser, de falar, com o jeitinho que você é. E Ele quer preservar a essência dele dentro de você. Mas as coisas que estão lá fora, as pessoas, querem te padronizar em algo que não é para padronizar. Até mesmo a religião. Porque tem que falar assim, porque tem que ser assim. Não.
Eu tenho que falar daquilo que é a minha verdade, é a minha vida. Falar de Deus para mim tem que ser algo natural. Falar do propósito de Deus para mim tem que ser algo natural. Para mim é natural. Gisele, para que Deus te criou? Para expressar a glória dele, para a adoração dele. E como você faz isso? Cuidando do meu marido, cuidando dos meus filhos, trabalhando, fazendo do jeito certo, indo para o mercado e dando um bom dia, muito obrigada. Ainda que a pessoa não ouça. Para que Deus te formou? Olha, mas eu olho hoje, está tudo destruído na minha vida. Deus quer arrumar essa bagunça. Deus quer transformar a tua história. Então, quando você fala para mim é a graça. Quando você aceita essa graça de verdade, ela transforma tudo. Deus não vai deixar nada do jeito que estava. Deus não vai deixar as feridas do passado. Deus não vai deixar as dores do passado dentro de você. Ele vai te curar, Ele vai te alinhar. Ele vai te fazer uma pessoa mais feliz. Amém. Eu ia compartilhar uma coisa que acho que foi ontem, ou antes de ontem, não lembro, que Deus me ministrou muito louco, meu, numa postagem que fizeram lá no Facebook. Um ímpio fez uma postagem, né? E é um brasileiro que mora nos Estados Unidos. Aí ele fez uma postagem lá. E aí ele comentou, tem uma árvore. Ele comentou assim, né? Uma árvore que tem muitos frutos. Quando chacoalha, os frutos podres caem. Aí eu olhei e falei, mano, que interessante. Aí Deus começou a ministrar. Eu falei, mano, que da hora. Deus falou assim, tipo, nós somos as árvores, né? E aí esses frutos tem tipo a nossa alma, tem as nossas características. E aí conforme Deus entra e Ele balança essa árvore, então tipo Deus, Ele entra na nossa vida e nos chacoalha, as características do mundo, as coisas podres, a sujeira, ela cai e permanece só a característica de Cristo. E o que Deus colocou em nós. Eu falei, mano, que da hora. Eu falei, Deus, eu não quero nenhuma característica do mundo não. Chacoalha aí. Eu não quero nada que vem de fora, só quero que vem do Senhor, né? Tudo que o Senhor fez eu quero pra mim. E aí, muito interessante que quinta-feira, fui lá na empresa, né, do meu padrinho. E aí onde eu consegui um emprego e tal. E aí, meu, assim que eu cheguei, os caras olharam assim pra mim, falando, caramba, Gabriel, você tá mó bonito, mano, você tá diferente. Aí, mas não, bonito... Eu sei, né? Bonito eu tô Ele mesmo. cortou o cabelo. Aí... Não, foi legal. Fiquei mó feliz. Aí o cara falou assim... Aí o outro chegou, né? Falou, mano, desde quando você casou e começou a ir na igreja, você mudou pra caramba. Falei, é isso mesmo, mano. Mas quanto tempo faz que você tem de casamento? 3 meses. E quanto tempo faz que você está congregando? 3 anos. 3 anos. Foi. Exatamente. Casamento é consequência daquilo que foi a sua entrega para Cristo. Uhum. E aí ele falou, meu, você entrou na igreja, casou, você mudou pra caramba. Falei, mudei mesmo, mano, ainda bem que eu mudei, né? E foi mó legal, porque, tipo, eu já escutei disso, né, da minha mãe e do meu pai, falando, nossa, filho, quando você começou a ir na igreja, eu tô vendo a mudança, né, de Jesus, eu tô vendo. Eu falei, mano, que louco, já escutei do meu primo. Eu tô escutando de um monte de gente, eu tô ficando mó feliz, porque eles estão vendo, né, Cristo na minha vida. E aí, até isso, tipo, te dá mais força pra você continuar na caminhada com Cristo. Não porque eu quero que o pessoal veja, mas de alguma certa forma eu quero que Cristo esteja na minha vida pra eles perceberem, pra eles também quererem esse Cristo, né? Pra eles verem e falarem, mano, o meu filho mudou por causa de Cristo, eu vou mudar também. É isso que eu quero. E aí foi isso que Deus, Ele começou a ministrar e falar comigo e me mostrar essas situações. Aí eu falei, meu, me mostra mais vezes pra eu continuar mais, né? Levando essa palavra. E aí foi uma forma que até Ele falou, meu, que eu peço pra Deus pra, tipo, ministrar mais as pessoas lá de fora. E aí isso foi uma forma que Ele mostrou pra mim de fazer um evangelismo, de levar a palavra dele, sem eu falar nada. Só tipo, vivendo, né, resplandecendo ele.
Isso foi uma forma, não precisa nem falar nada, o pessoal viu. Eu fiquei muito feliz com isso e, tipo, aumentou muito a minha fé por causa disso. Eu peço mais. Às vezes a pessoa está tão preocupada em que carreira profissional vai ter, em que, né? Quando na verdade Deus está falando assim, deixa eu te curar primeiro, senão você vai estragar tudo que eu te planejei lá na frente. Deixa eu te transformar primeiro. Porque às vezes esses frutos podres, né? Não é nem a cultura da terra, nem o que aprendeu no mundo. Às vezes são feridas. Ferida, quando a gente não cuida, ela infecciona, ela começa a cheirar podre, né? E Deus precisa vir trazendo a cura sobre essas feridas. E a gente precisa deixar. Já viu aquelas crianças que você vai passar um remédio na ferida e ela puxa o braço? Não! Tem gente que é muito assim, né? Passar uma água com sabão aqui, da pega, não, ai, vai me matar. Às vezes aquilo que o Senhor vai usar para curar vai trazer um incômodo, vai arder um pouquinho, né? Um pouquinho muito, mas depois fica bom. Eu ia perguntar pra Cat, né? Ou pra Lana também, se você quiser responder. Quando que foi que vocês, tipo assim, começaram a entender o porquê Deus fez vocês? Responde, eu respondo. Vai, Lana, pode ir. Pode ir. Quando eu fui começar a entender, levou um tempinho, gente. Porque assim, eu conheci Cristo com 19 anos. E ainda assim levou um tempinho para me entender. Porque no mundo em que nós vivemos, as pessoas têm um costume de querer taxar a outra. Ah, porque você tem que ser assim. Ah, porque você tem que ser assado. Ah, porque o jeito que você fala é errado. Ah, porque o jeito que você anda é torto. Ah, por quê? Sabe, as pessoas querem colocar em você uma perfeição que é aos olhos dela. E isso é algo muito errado. E, enfim. Chega uma hora que a gente fala, quer saber, eu tô de saco cheio. Eu vou fazer do jeito que eu quero. E aí, fazer do nosso jeito também não é muito bom. Não é. Fazer do jeito que o outro te taxa não é bom, mas fazer do jeito que você quer também não é bom. E eu tava nessa fase e vou fazer do jeito que eu quero. Tô nem aí pra ninguém. E eu conheci Cristo, ele falou, não é bem assim não. Você vai fazer como eu quero. E eu tinha uma questão com obediência. Eu não sabia obedecer, ainda estou aprendendo. Eu não sabia obedecer, eu não sabia ouvir. As pessoas vinham, falavam, corrigia. Eu aceitava só o que eu queria, do que a pessoa falava. E o que eu não queria, eu falo, não vou fazer isso não. E eu já pedi perdão. Enfim, levou um tempinho até Deus ir me ministrando em situações e conversando comigo em situações. Ele teve que permitir que eu sentisse dores para poder entender. Ele teve que permitir eu passar situações para poder entender. Até ficar... Ainda não estou, mas até ficar alinhadinha como ele quer, da forma que ele quer. Porque quando eu vim com muitas marcas que já não era minha. Porque o Senhor nos cria com uma essência. O Senhor nos cria com uma... Como é que fala? Uma personalidade só sua, não é? Que Ele colocou em você. E conforme vai passando o tempo, vem situações que distorcem essa personalidade. A primeira coisa que Satanás tenta fazer na sua vida é, tipo, tirar aquilo que você é. Querer distorcer aquilo que Deus te criou. E isso vai, com o tempo, vai te desgastando. Você vai realmente cedendo. Mesmo sem perceber. Você vai realmente cedendo. Você vai realmente perdendo aquilo que é você, o que Deus te criou para ser. Levou um tempo para eu descobrir como Ele me criou, como que Ele me formou, para que Ele me formou. E foi em orações, em conversa com Ele, que Ele falava, eu te fiz assim, você está fazendo errado. A atitude que você tinha que ter era assim, você está fazendo errado. Você é minha filha, você tem que ter atitudes como eu tenho. Onde é que você vai achar as minhas atitudes? Lê na minha palavra. Lá você vai ver como eu fazia, você vai fazer igual. E foi assim no caminhar, estamos caminhando ainda, né, Jesus? Estou melhorando, Senhor. Foi no caminhando que eu fui começando a entender
em meio a ministrações também, que ele falava muito comigo, em situações na vida também, que ele sempre ministrou, usava pessoas para falar comigo, e conforme eu fui entendendo a importância do obedecer. Obedecer é melhor que sacrificar. O obedecer a Deus fez toda a diferença, porque eu não obedeci ninguém. Eu fazia como eu queria e tá tudo certo. Obedecer foi muito difícil, foi o processo mais difícil que eu passei, foi aprender a obedecer, a ouvir e a obedecer. Conforme eu entendi que eu obedecendo ao Senhor é aquilo que vai me colocar no lugar de volta, de como Ele me formou, eu falei, tá bom, Senhor, agora a gente anda, o Senhor manda, eu faço, tá tudo certo. E é muito engraçado essa questão do obedecer, porque a gente também aprende que, você não tem que ficar falando o que eu faço, você não tem que ficar mandando fazer o que eu... Sabe? Você não tem que ficar fazendo isso. Quem disse que o Senhor falou isso para você? E a gente tem muito disso. É que nem a pastora fala. Todo mundo sabe que Deus é bom. Deus é bom. Mas ninguém quer entender e aceitar a vontade dele para você. Porque você quer andar conforme a sua vontade. Você quer escolher os seus dias. Você quer fazer do seu jeito. E eu estava até conversando com uma pessoa esses dias, que ela falou que... Enfim, eu tentei conversar com essa pessoa o dia inteiro, essa pessoa sumiu no final de semana. Ela voltou segunda-feira, que ela estava no trabalho, e falou, eu não respondi porque estava tendo uma crise existencial. Eu falei, uma crise existencial? Ela falou, porque eu não vivo como eu queria estar vivendo. Eu não vivo como, sabe, eu queria estar ajudando umas pessoas, eu queria estar fazendo tal coisa, eu queria estar fazendo tal jeito, e eu não estou fazendo nada disso. Eu fico muito triste, e eu começo a chorar, a ponto de eu não conseguir parar de chorar, porque eu não estou do jeito que eu queria estar. E eu falei, Senhor, o que é que eu respondo? O que é que eu respondo? Aí ele falou, primeiro, você vai falar para ela que é aos poucos. Aí eu falei, olha, fulana, é o seguinte, em questão a ajudar o próximo, a gente sempre imagina que, sei lá, eu vou me tornar madrinha do Hospital do Câncer, eu vou baixar uma ONG que ajuda as crianças que passam fome, eu vou criar como é que chama aqueles lugares que cuida de animais abandonados? Vou criar um lugar desse também, a gente sempre imagina algo muito grande, mas o ajudar é no dia a dia do próximo. Eu tive uma experiência que eu passei para ele. Eu tive uma experiência que eu passei por uma pessoa e dei bom dia. Essa pessoa, as pessoas costumavam passar com ela e não falar nada. E eu vi os olhos daquela pessoa brilhar. E a pessoa me respondeu bom dia de volta. E desde então eu falei, nossa, que estranho. E eu passei a dar bom dia para ela todos os dias. O ajudar ao próximo é o seu vizinho ao lado. Porque, sabe, eu quero ser madrinha do Hospital do Câncer. Mas o meu vizinho está passando fome, está necessitado, tem tantas crianças, está desempregado. E a gente não bate nem na porta para perguntar se está ok, se ele precisa de alguma coisa, se eu posso chegar lá com um pacote de fralda, 1 litro de leite. E outra, crise existencial. Você tem uma identidade. O Senhor colocou uma identidade em você. Ele vai trabalhar essa identidade em você. Você vai, porque ela conhece a Deus, gente, detalhe, ela conhece a Deus. Ela conhece a Deus. Você vai para o seu quarto de oração, você vai falar com ele, você vai buscar ele na palavra e vai falar com ele para que ele te fez. E ele vai te responder e você vai entender. Eu passei um salmo para ela que eu estou com medo de errar. Eu não sei se é o presbítero, eu não sei se é o Salmo 27 ou se é o 37, que o Senhor fala para não se comparar com o ímpio. Eu acredito que seja o 37. Não, 27 é o 27? Não, 27 não. Acho que é o 37. Que o Senhor fala que você tem que andar conforme aquilo que Ele escolheu, aquilo que Ele fez, não querer se comparar com o que o outro faz, não querer se comparar com o que o outro ganha, porque é o Senhor que cuida de você. O Senhor tem a porção para você. E eu fugi da pergunta, né?
Enfim. E nisso, ela também teve um despertar. Ela começou a voltar a falar com o Senhor. Porque nessa questão da gente se perder, a gente também se perde de... É qual? Os dois falam? Tá bom, foi um dos dois que eu falei, mas os dois falam. A gente para de querer falar com Deus. Gente, é a pior coisa que você faz. Não pare de falar com Deus. Porque o Senhor que tem todas as respostas para a sua vida. Ele que, se tem alguém que te conhece, é aquele que te criou. E ela voltou a falar com Deus, assim como também voltei a falar, porque voltando para o meu processo agora, respondendo a pergunta do Gabriel, o meu processo era falar com Deus e ele me responder e eu aceitar aquilo que ele falava. E é isso. Senão eu vou indo. Qual que era a pergunta? Daí que a gente foi criado? Quando que você entendeu o porquê Deus te criou? Como que eu entendi? Eu demorei pra entender. Na verdade, ainda tá sendo um processo. Não vou falar, eu entendi tudo. Lógico que não. Mas assim, logo no começo, né, foi um processo demorado. Por quê? Porque quando eu cheguei, como a Lana falou, gente, eu tinha muita crise existencial. Eu ficava, mano, eu não sirvo pra nada, entendeu? Nossa, mas, sabe, na mente, era uma luta, assim, entendeu? Então, assim, demorou, porque eu falei, nossa, quando eu fui cair em si, foi quando eu já, sabe, uns meses, né, do ano passado, atrás. E aí Deus, ele vinha falando comigo em relação, mano, eu te fiz assim, te criei pra isso, entendeu? Mas, de fato, uma das coisas que mais pegavam em mim era o fato de eu não ter sido com os meus pais. Que, tipo, até hoje tem sido um processo, mas antes era contínuo, né? Aquela dor e tal. E de eu entender que, tipo, mano, Deus, ele tem um propósito com a minha família hoje. Com a minha mãe, que é a Margarida. E todos que me criaram hoje, entendeu? Só que antes eu ficava muito assim, por quê? Porque o meu pai, ele caiu nas drogas e a minha mãe não mora comigo. Isso era o quê? Eu tinha uns 15 anos por aí. Então, mano, era uma guerra diária. E aí tá, aí quando eu fui começando a entender que, tipo, Deus, ele não te deixou órfão. Como, tipo, a palavra fala que seu pai e sua mãe podem te abandonar, mas ele não vai te abandonar. E isso foi muito claro, eu tive uma experiência com ele já faz um tempo, quando eu tava meia pra baixo. Tava muito triste em relação a isso. E ele pegou e falou pra mim, mano, eu não vou te abandonar nunca. Seu pai pode não estar aqui, sua mãe também, mas eu tô com você o tempo todo. Eu falei, ai, tá bom. Tá ótimo, aquilo foi diferente. Sabe, a gente sabe que Deus tá com você, mas, cara, quando ele chega, ele fala, mano, eu tô realmente, que você fala, cara, você tá lendo. E você fala, cara, você tá do meu lado, entendeu? Ele é o seu pai. E ali foi muito claro pra mim. E em relação, tipo, a sua pergunta, quando que eu entendi, eu ainda entendo, mas hoje eu entendo que, tipo, eu nasci pra servir a ele, como você mesmo falou, pra agradar, pra fazer a vontade dele. Só que ainda assim, às vezes não é a vontade dele que a gente quer fazer. A gente quer fazer aquilo que a nossa carne direciona, mas não é o certo. Porque a nossa vontade, ela é destrutiva. Muito. Então, assim, todas as vezes que hoje eu falo, Senhor, o que você tem pra mim? Porque quando eu coloco uma ideia na minha cabeça, eu falo, mano, Senhor, tem que estar junto, porque se não tiver, vai ser daqui pro chão. Porque eu falo, mano, o ser humano, ele mesmo, às vezes, se destrói. Então, se a gente não tiver Cristo do lado, mano, é ruim. Porque, então, todos os planos, tudo aquilo que eu quero, eu falo, Senhor, o Senhor tá nisso aqui comigo? Como é que tá a situação? E aí logo ele me mostra, isso aqui é pra você fazer, isso aqui descarta, porque eu não chamei isso pra você fazer. Isso aqui não é seu. Entendeu? Então, tipo, hoje eu sempre peço pra ele estar em tudo. Entendeu? E eu sempre quero a confirmação se ele realmente tá. Seja na palavra, seja em ele usando alguém, porque eu sou difícil de entender. Então ele vai sempre usar algo que é escancarado. Sabe? Tipo, é eu, mano. Então, assim, não é, ai, passou um passarinho, gente. Não vai funcionar. Primeiro que eu não sou fã de passarinho. Ele vai falar comigo em algo que eu gosto. Vai passar um passarinho. Passarinho você deixa pra mim. Ele tem que mandar um avião com uma frase bem grande no céu, né?
Não, não é assim. Eu falo, Jesus, o Senhor tem que confirmar. Muitas vezes é na palavra. É eu lendo mesmo, ele fala. Muitas vezes ele usa. Glória a Muitas Deus. Já vezes pode é- aprovar para o próximo módulo, ela já entendeu. Muitas vezes ele usando pessoas. A minha irmã, Andressa, mano, ela é usada direto. Ela nem sabe, mas é. Porque o que ele fala me trata. Através da vida dela. Sabe? Em relação a me exortar. Sabe, a Andressa, como ela tem. Ela chegou aqui na igreja primeiro, ela tem um entendimento mais avançado do que os meus pais. Tá se abrindo. E mais que mim também. Então, muita coisa que ela entende, ela pega e fala que ele tá errado. E uma coisa que tá sendo tratada em mim é a questão do saber ouvir. Porque assim, antes, a pessoa me dava uma bronca e eu não queria olhar pra cara dessa pessoa nunca mais. Gente, é muito real isso. Nossa, é muito real. E tipo, Deus, ele continua me tratando. Porque se eu não prestar atenção, você chama minha atenção e fala que você fez errado, você não pode nem ter gritado. Se eu não prestar atenção, mano, eu vou acabando me afastar, sabe? Eu vou só indo. E isso, tipo, eu fico, mano, de onde que vem isso, cara? Sabe? Não sei se minha mãe tinha isso, não sei como é que é. Então, assim, falou alguma coisa pra mim, nossa, Catherine não sabe ouvir. Então, sempre foi algo que batia na tecla, não sabia ouvir. Ou fazia da forma que eu queria. Sempre que minha mãe pedia algo pra mim, eu ia fazer. Eu não tinha esse problema, né? Em questão de, assim, falar e eu ia fazer. Nunca tive esse problema. Mas me levar bronca, porque eu tava errada, era difícil. Era o confronto, na verdade. Confrontarem aquilo que tá errado em você. Mano, nossa, que louco. Que processo difícil pra mim. Que tá sendo até hoje. Então, assim, na questão de eu entender... Nossa, eu fugi completamente. Enfim, na questão de eu entender real, tá sendo até hoje. De eu entender pra que eu nasci. Pra que ele me quis. E é pra ele mesmo, porque é tipo de eu ver o que Deus tem pra mim. E o que ele me chamou pra fazer. E até hoje eu fico, Senhor, é isso mesmo? Às vezes eu... Teve uma vez que eu falei assim pra pastora. Ela chegou pra mim, o que ela falou? O evangelismo. Ela falou, você vai lidar com jovens. Fiquei, oxe, como assim? E, gente, como eu falei, eu demoro pra entender. Eu falei, Catherine. Eu falei, eu quero um negócio claro. Eu fui confirmar com Deus. Eu falei, Senhor, eu não tô entendendo. Eu me senti o Gabriel no testemunho de ontem, mano. Às vezes eu sou essa pessoa. Senhor, se tal pessoa falar mais uma vez, é você. E fala. E aí, você fica, mano. Aí fala, agora eu sei que é o Senhor. Tá bom, já confirmou mais 3 vezes, mano. Tá. E tipo, é isso que eu tenho visto. Eu tenho entendido isso. De eu não me basear naquilo que as pessoas querem que eu seja também. Daquilo que Deus tem pra mim. E de ter o propósito com Ele, só pra Ele. E isso em toda a vida, mano. Mas como é que foi a confirmação dele? Qual? Quando você falou do jovem? Porque você saiu, né? Eu te perguntei, aí não ficou claro. Você falou, Aí eu falei, tá. Tá. Eu falei, Senhor, eu quero uma explicação melhor, mano. E aí, tava pra ter evangelismo. E eu falei, E eu tava, tipo, era um dos primeiros evangelismos que eu tava, né? Que eu fui. Era, se não me engano, o 2º ou 3º. Eu falei, Deus. E eu tava segurando cartaz. Eu falei, cara, eu preciso de uma confirmação. Sim, eu tava lá. E eu queria que viesse pessoas pra gente orar. Quem tava orando era eu e a Vitória. Tava segurando os cartazes. E chegaram pessoas tipo, conversando com a gente. Coisas que eu já tinha falado pra Deus. Sabe? Tipo, falando, sabe? Não sei explicar, mas você fala, tipo assim, eu falo algo pra Deus e o Gabriel chega em mim e fala a mesma coisa. Eu falo, nossa, mano, já entendi. Sabe? Então pra mim foi algo que bate de frente, sabe? Deus falando ali comigo. E muitas das vezes eu só entendo porque ele usa pessoas próximas de mim ou na palavra. Porque assim, Senhor, vai chover, tipo, ele fala com você no céu. Comigo não vai funcionar. Ai, pastora, pode parar de pedir chuva. Eu não fica pedi, pedindo gente. chuva, mano. Eu não tenho parte nessa chuva, não. Só por conta dele. Senhor, eu quero que chova. Principalmente no domingo. Não, eu não tenho participação nisso, não, gente. E aí, tipo, Senhor, eu quero uma chuva. Ele faz chover. Ou eu sei que, tipo, você quer um... Não é assim. Não, eu quero uma chuva. Não.
Tava orando, já estava chovendo. E aí eu falei, Senhor, só para saber, como confirmação disso que eu pedi, porque tinha a ver com liberação. Eu falei, o senhor está liberando mesmo? Faz essa chuva apertar. E apertou, foi isso. Mas já tem tempo, eu já não tenho mais. Essa acho que foi a última situação. Né? Uma coisa que a Cat falou, né? Que a cada dia ela tá descobrindo o propósito que a gente tem em Deus. É assim. A cada dia que a gente anda, a gente descobre um pouquinho mais. Se a cada dia a gente pega e fala com Jesus, a cada dia mais ele se mostra mais pra gente. Então, a cada dia mais que você vai conhecendo Jesus, você vai se conhecendo. Porque você vai buscando a essência que ele colocou em você. E se ele tem uma essência individual para todo mundo, que ele colocou, o Gabriel vai ser mais palhaço, e a Catherine vai ser mais quietinha, mas vai falar também, porque quietinho o resto da vida não dá. A Alana vai ser mais espontânea. É assim. E assim vai indo. Deus, ele vai entregando na sua vida cada coisa. E aí você vai entendendo. Então, peraí, se você pisar pro lado, um pouquinho pro lado, você vai, eita, isso aqui tá um pouquinho fora daquilo que Deus colocou na minha vida. Peraí, vou voltar aqui. Agora tá no caminho. E é assim, o propósito que Deus ele tem para sua vida é você o quê? É você estar junto dele para que ele te mostre. Se você estiver longe dele, como é que você vai enxergar? Não enxerga. É como você pedir para um cego guiar o cego. Como é que vai andar? Não anda. Vai estar lá. Eu vi os 2 cegos andando no metrô ontem falando nisso e era exatamente isso. Era um casal, os 2 eram cegos, tava com a muletinha lá e eles colocando assim na... guia, é verdade. E eles colocando assim, batendo no chão pra ver se não ia cair na escada rolante, porque eles estavam descendo a escada rolante. Então, assim, um cego guiando o cego, não tem como, ele não vai enxergar junto. Vai ficar lá os 2 olhando pro lado. Se vir um cachorro pular em cima de você, você não vai ver o cachorro pulando em cima de você. O cachorro vem rápido. Não dá nem tempo de se proteger. Entende? Então, é você ter alguém chamado Jesus Cristo, que ele vai levantar alguém para que esteja do seu lado, que são o quê? Os pastores, os nossos líderes, entendeu? Então o propósito das nossas vidas é estar em Jesus. E como a gente busca isso? Orando. Como que é a oração? A gente falou sobre isso, a conversa. Assim como a gente está conversando, é assim que a gente precisa conversar com Jesus. Mas e as dores? Mas e as lutas? Mas e... É em Jesus. Se você não falar pra ele, como é que ele vai resolver? A dor, ela só vai passar. Tem dor que precisa doer como nunca, pra não doer nunca mais. E tem dor que vai doer só um pouquinho, você já vai entender e você nunca mais vai sentir aquela dor. Um raladinho, você vai sentir na hora. Vai arder um pouquinho depois, vai criar casquinha. Daqui a pouco, cadê o raladinho? Não existe mais. Mas o machucado que você faz quando você capota no chão... Quem já caiu de bicicleta, já bateu a cara no muro, bateu a cara em tudo, sabe como é? Dói uma preula, dói muito, muito, muito. E você vai ficar lembrando, machucado. Cada vez que joga água pra tomar banho, tardeiro. Meu Deus, tem que jogar sabão. E é um processo até ele se curar. Tem dores que vai ter cicatriz, mas você nunca vai olhar pra aquela cicatriz e falar, mano, tá doendo. Não, você vai olhar e vai doer um dia. Mas tá aqui, o que eu aprendi com isso? Entende? A dor, ela é um processo para aprendizado, para crescimento. Não é para paralisar. Tá doendo, peraí que eu vou morrer. Vai ficar a perna. Não, você vai pegar e vai um processo. Uma pessoa que quebra a perna, ela precisa de fisioterapia para poder o quê? Para poder voltar a andar novamente. Então, uma pessoa que está fora de Jesus, ela precisa do quê? De um tempo a mais com Deus. De alguém que pega e fala assim, peraí, mexe o pezinho assim, lembrando de como era. Entende? Eu não entendi. Trabalhando os músculos, voltando a praticar aquilo que praticou. Uma pessoa que não ora mais, ela se sente enfraquecida por quê? Porque não tem a força de Jesus. Não tem Jesus pegando e falando assim, peraí, calma, ó pro lado. Onde você tá indo? Entende? O propósito é a gente conhecer Jesus a cada dia mais. É um pouquinho a mais. É o entender. É aquilo que é a dor na alma. Só tem uma pessoa que pode curar. Você pode passar para o psicólogo, pode passar para o psiquiatra. É algo que vai fazer muito bem para você. Se eu fosse você, eu ia. Faz muito bem. Porque se é uma ciência que Deus estabeleceu, ele vai usar aquele método também para curar.
E é você reconhecer aquilo. Peraí, isso aqui dói. Mas qual a profundidade dessa dor? É tudo isso mesmo? Peraí, então vamos colocar aquilo que realmente é. Minha mãe estava ensinando eu e a Vitória ontem e o Fábio. Nem tudo aquilo que você acha que não é, não significa que não seja. Então se você pegar e falar assim, não é um passarinho, e é um passarinho, vai deixar de ser passarinho? Não vai. Não é a lua vai virar sol? Não vai. Vai permanecer daquela forma. Então, uma deformação, aquilo que é um sentimento, ele não vai mudar por fato de você falar que não é. Entendeu? Então, é o reconhecer, é o abrir mão, é você abrir o teu ouvido, obedecer, ouvir aquilo que Jesus tem falado. Ele fala que não vai abandonar a gente. Se ele não vai abandonar a gente, ele está aí do seu lado. Ele fala que é pra gente ouvir e obedecer. Então, pra gente ouvir, a gente tem que parar, olhar pra cara da pessoa e ficar assim, tô te ouvindo. E a pessoa vai falar, ela vai explicar, ela vai ensinar. E depois, cabe a você levantar e fazer e ouvir de verdade. Porque escutar é escutar, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Ouvir é diferente. Você ouve, você entende. Aquilo que desce no seu coração é aquilo que você pratica. É um alimento. O propósito é o quê? Tudo volta para ele. A gente pode falar, um dia eu era assim, mas todas as histórias que a gente conta volta para onde? A gente pode pegar e falar assim, mas eu fiz, mas quem me ensinou? Foi Deus. Foi uma pessoa que foi usada por Deus. Quantas vezes as pessoas falam assim, encontrei uma mulher que falou comigo e foi usada por Deus. Nem sabia exatamente, nem tinha um relacionamento, mas foi usada por quem? Não falou aquilo que Deus queria falar? Quando ele pega e ele fala que ele usa o que ele quer, é real. Ele usa um passarinho. Passarinho fala? Não fala. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Exatamente. Então tudo volta para ele. O propósito é o quê? Quando ele criou, e ele diz, haja luz. Bum! Na minha cabeça foi assim. Bum! Houve luz. Gente, na minha cabeça é assim. Aí, bum, houve a luz. O que aconteceu? Ficou tudo claro. Quem criou? Aí ele pegou e falou assim, haja separação da terra e dos céus. E viu Deus que era bom? Pra gente. Quem fez que é bom? Então, foi Deus. Mas viver na água a vida inteira, você vai ficar enrugado pra vida toda. Se ficar só na terra, cadê o refresquinho quando estiver muito quente? Entende? Então tudo ele criou pensando nisso. Os passarinhos, tem um monte de passarinho. Quando passa aqueles bandos de passarinho, não é lindo? Piu, 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 piu. Não é assim, gente. Cada passarinho tem um canto diferente. Tem no pintinho agora. Mas quando passa todo mundo junto é assim também. Esse pintinho voando. Na verdade, assim, eu pensei os passarinhos. Quando ela fez piu, 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 ficou tudo amarelinho, assim, caindo. Ai, meu Deus. Ai, gente. Vocês têm mais alguma coisa pra falar? Eu queria só falar da questão da persistência também neste propósito. Porque eu gostei do exemplo da bicicleta, porque a fase mais dolorida da vida, gente, é quando a gente tá aprendendo a andar de bicicleta. É verdade. Na minha época, eu colecionava machucados. Eu também. Todo dia eu aparecia com um novo. O quê? Nunca caí. Vocês dois são o quê, gente? Pelo amor de Jesus Cristo. Começaram com rodinhas. Eu não gostava de bicicleta. É que eu nem aprendi a andar. Eu já tava no chão, eu nunca caí. Misericórdia. Vamos ensinar a Cat a andar de bicicleta. Você não sabe? Eu não sei. É por isso que eu não tive essa Mas aí oportunidade você de vai cair. andar e você não vai cair, porque você já é grandinha. Minha mãe aconteceu a mesma coisa. Sabe o que Entendeu? acontece? Eu não consigo me equilibrar muito tempo nela, mas se você andar reto, se tiver uma curva, eu... Não, Kéter, isso é uma questão de prática. Eu aprendi depois dos 41, eu não me machuquei, não. Assim, Então, tudo se ela bem. não caiu, quem dirá você? Se ela caísse, ia ser dolorido pra caramba. Mas vai, Alana, que a coisa era séria. Em questão da persistência. É os passarinhos que derrubou tudo. Desculpa aí. A fase mais dolorida da vida é quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta. Todo dia a gente aparece com um machucado novo. Aí, na persistência, tentando. Quando você aprende quando é criança, que quando, depois de grande, Quando grande também cai. mas nem Você vai tanto quanto tentando. criança. Você vai tentando, aí você consegue.
Aí depois que você aprende, você vai. Depois que você vai surgindo novos desafios, vai fazendo de novas maneiras, vai aumentando o nível. Assim tem que persistir também naquilo que é o seu propósito, o relacionamento com Deus. O que foi? Pra você colocar perto. Agora? Tá bom, desculpa. Enfim, assim também tem que ser o seu relacionamento com Deus. Não é fácil. Tem dia que a gente não tá com vontade de orar, tem dia que a gente não tá com vontade de ler a palavra. Ele é a melhor coisa. Estar na presença dele é muito bom, mas de certo modo cria uma resistência da gente entrar na presença dele. Então persista em fazer aquilo que é a vontade dele no dia a dia, persista em fazer o que ele faria e persista, tá bom? É isso, Sara. Eu ia falar um negócio, compartilhar uma coisa que ele falou pra mim, que eu tava vendo numa série. Ele falou que, tipo assim, o mundo, ele tá dormindo e nós estamos acordados, né? Então é o nosso papel levar ele pra essa pessoa, porque a gente fala tanto que ela precisa, né, perseverar em oração, que ela precisa buscar a Deus, mas que força que ela vai ter? A gente precisa dar essa força pra essa pessoa. Nós precisamos. É uns ajudando os outros, é um caminhando com o outro que vai fortalecendo. Não adianta a gente falar pra pessoa, vai buscar a Deus, vai orar. Ela, muitas vezes ela tá destruída. Nós estamos acordados, nós estamos em Deus, então a gente precisa levar essa força pra essa pessoa. Nós precisamos, é o nosso papel, é o papel da igreja essa. Sim, esse é o papel, é o nosso papel. Não é deixar a pessoa tentar e com a força dela mesma. Nós precisamos levar. E como você faz isso? Indo atrás dela, sendo referencial, buscando a Deus para me fortalecer, para conseguir fortalecer essa pessoa. Sim, também. Eu acredito que uma conversa já muda o interior de uma pessoa. Sim. Já vai com ânimo sobre ela. Vou compartilhar uma coisa que aconteceu no ônibus. Eu peguei o ônibus, eu não lembro onde eu tava indo. E aí, todo mundo que passava pelo cobrador não falava com ele, nem olhava na cara dele. Todos, eu fiquei reparando assim, eu tava na frente. Fiquei reparando, falei, mano, eu vou lá pra trás, só pra falar com esse cara. E aí, eu passei por ele, parece simples, eu passei por ele, né, passei o bilhete e falei, bom dia. Falei isso, bom dia. Aí ele, bom dia. Aí eu falei, você tá bem? Aí ele olhou assim, meu olho dele, brilhou, sabe? Falei, nossa, eu tô bem, muito obrigado. Falei, eu que agradeço. Tenha um bom dia. E passei. E ele ficou olhando assim, com uma cara muito feliz. E eu pensei, mano, é só isso. Entendeu? É só você falar. Só, porque muitas vezes a gente entra no ônibus com pressa, com aquela cara fechada. O pessoal já olha e fala, vixe, é só mais um. Não, a gente não é só mais um. Nós somos a igreja, nós somos os filhos de Deus. Então nós temos que levar até a alegria, até no momento difícil. Nós temos que levar a luz, né? A luz é quem? Jesus. Com um sorriso já traz a transformação. Sim, é só isso. Tem vezes que eu passo na rua e eu vejo uma pessoa parada, é de propósito, eu passo por ela, eu nem falo, eu só toco no ombro. Sabe? Porque quem imagina assim, quando Cristo caminhou na terra, até o toque dele a pessoa já sentia a diferença. Eu falei, mano, eu quero também resplandecer até o toque de Jesus na pessoa. Então, eu passo por elas, de propósito, eu nem falo nada, só passo assim, aí eu toco, falo, mano, que esse toque mude a vida dela. Sabe? Eu quero fazer a diferença, não para as pessoas verem, nossa, o Gabriel, falo, não, nossa, é o Cristo. Não me comparando com Cristo, claro, mas resplandecendo a luz do próprio Cristo. Então, eu acho que essa é um dos propósitos da igreja também. Levar Jesus até num toque, até num bom dia. E pra mim, essa é a total diferença. É isso que eu queria compartilhar. Amém. Gente, então foi isso. O nosso Falando sobre a Palavra de hoje, infelizmente, está chegando ao fim. Mas felizmente, semana que vem tem mais. Às 11 horas da manhã, aos sábados, tá bom? Que vocês possam viver aquilo que Jesus tem pra você. Ora, fala com Jesus, aquilo que vocês precisarem é aquela coisa. A gente está à disposição. Orando pela vida de vocês, com aquilo que é o físico e aquilo que é
emocional, espiritual, daquilo que vocês precisarem de verdade. Nós estamos aqui para expandir o reino de Deus. A gente só expande o reino de Deus fazendo aquilo que Ele faria. Então, se vocês precisarem, nós estamos à disposição. Em nome de Jesus. Se você precisar, manda mensagem, peça oração. Nós estamos com uma equipe para poder atender vocês no direct. Se precisar ligar, a gente passa o número para que vocês possam ligar, tá bom? Então é isso. Semana que vem tem mais. Sábado, a partir das 11 horas da manhã. O Falando Sobre a Palavra no YouTube, ele sobe terça-feira, às 11 horas da manhã também, tá bom? Sigam a gente nas redes sociais, Desfrutar do Amor de Deus, no YouTube, se inscreva no canal Desfrutar do Amor de Deus. Tem as plataformas de podcasts, Spotify, Deezer e mais um monte, que o nosso presbítero falou que está em todas as plataformas, então está em todas. É só você pesquisar lá, Desfrutar do Amor de Deus. Tem os cultos, tem os podcasts do Falando Sobre a Palavra. Tem tudo aquilo que Deus ele tem nos dado, está lá, tá bom, gente? Um beijo e até semana que vem. Tchau!